Como alguém consegue assumir uma equipe de trabalho completamente desmotivada, hostil, sabe? Quase em pé de guerra mesmo, e transformar esse grupo num time engajado e de alta performance. O tipo de desafio corporativo que faz muita gente perder o sono, questionar a própria carreira e muitas vezes simplesmente jogar a toalha. A resposta instintiva da maioria das lideranças seria entrar com o pé na porta, né? Impor novas regras, talvez demitir as pessoas mais difíceis logo de cara e focar obsessivamente em planilhas e relatórios. O caminho mais comum. Exato. Mas a nossa exploração detalhada de hoje traz uma perspectiva completamente diferente, que foge desse roteiro corporativo padrão. Nós vamos mergulhar na pesquisa fascinante de Everton Andrade, que documenta uma abordagem de liderança que vai muito além dos manuais tradicionais. O que torna esse nosso mergulho aprofundado tão singular, eu diria, é que o objetivo central não é debater ferramentas de gestão de tempo ou metodologias ágeis de entrega, tipo essas coisas que a gente vê o tempo todo. A missão desta análise é explorar a jornada de uma gestora real, chamada Beatriz. O caso dela é excepcional porque ela utilizou uma mistura muito inusitada. É uma mistura de estratégia pura, quase maquiavélica em alguns pontos, combinada com os fundamentos mais profundos da psicanálise, tanto clássica quanto contemporânea. Nossa, sim. Ela não tentou apenas gerenciar tarefas num quadro branco, sabe? Ela buscou compreender e navegar pelas complexidades da mente humana no ambiente de trabalho. E acompanhar a ascensão da Beatriz é uma quebra de paradigmas. Ela encontrou aquele equilíbrio raríssimo entre a frieza do mundo dos negócios e a sensibilidade necessária para lidar com a alma humana. Ok, vamos desvendar isso. Vamos começar pelo momento em que ela pisou na empresa pela primeira vez. O primeiro dia. Isso. Geralmente, quando uma nova liderança assume, a expectativa é o de um show de autoridade. A pessoa chega querendo mostrar serviço, provar que mereceu o cargo, exibindo o currículo, falando difícil. Mas a Beatriz fez o oposto absoluto. Ela aplicou o que a pesquisa chama de a arte da simplicidade, que é baseada na Lei 21 das Estratégias de Poder. Pareça mais bobo que o normal. Essa lei é fantástica. É muito contraintuitiva. Em vez de chegar com todas as respostas, ela agiu como uma aprendiz. Ela fazia perguntas super básicas e simplesmente sentava para ouvir as queixas dos subordinados. Mas, parando para pensar de forma crítica, isso não é um risco colossal? No mundo corporativo predatório, se a nova chefia chega se fazendo de desentendida, a equipe não corre o risco de achá-la incompetente e perder o respeito logo no primeiro dia? Pois é, o medo de parecer incompetente é justamente o que leva tantos gestores a adotarem posturas arrogantes. Mas a grande virada dessa atitude da Beatriz, e o motivo pelo qual funcionou tão bem, encontra eco direto num conceito fundamental da psicanálise de Sigmund Freud chamado neutralidade analítica. Neutralidade analítica. Como isso funciona na prática? Pensemos na figura do analista clássico. Freud sugeria que o analista deve atuar como um espelho para o paciente, mantendo uma postura de atenção flutuante. O analista evita exibir suas próprias opiniões, seus julgamentos ou seu vasto conhecimento teórico. Ele não está ali para mostrar o quão inteligente é, ou para projetar uma imagem de saber absoluto. Ah, entendi. Claro, porque se a pessoa que lidera entra na sala e despeja todas as certezas do mundo, ela ocupa todo o oxigênio do ambiente. Exatamente. Não sobra espaço para mais ninguém respirar ou pensar. E a psicanálise ilumina muito bem esse fenômeno. Ao não projetar esse saber absoluto, cria-se um espaço vazio. E a mente humana tem uma tendência quase insuportável de preencher espaços vazios, especialmente com silêncio. A gente detesta o silêncio, né? Detesta. E foi isso que Beatriz operou naquela sala de reuniões inicial. Ao parecer menos, ao se colocar genuinamente na posição de quem não sabe os pormenores práticos e precisa aprender com a equipe, ela gerou um vácuo. A equipe, que estava com as garras de fora, pronta para combater uma chefia impositiva, de repente se viu sem um inimigo claro para atacar. Ficaram desarmados. Totalmente. E sem essa ameaça, as pessoas começaram a falar, a preencher o silêncio com suas reclamações, revelando frustrações antigas. Ao fazerem isso, elas projetaram no ambiente o mapa completo de suas intenções, medos e alianças invisíveis,
Beatriz leu o campo de batalha inteiro simplesmente porque se recusou a ser a figura mais imponente da sala. É uma desconstrução do que costumamos chamar de presença executiva. Em vez do ataque, a escuta estratégica. E a jornada dela não parou por aí. Depois de mapear o território e desarmar os egos inflados que haviam com ameaça, ela esbarrou num obstáculo ainda mais espinhoso. O passado dela. Isso. A equipe nutriu uma inveja profunda do histórico dela. Beatriz vinha de fora, carregava um currículo de vitórias em outros lugares, e isso gerava um ressentimento pesado no ar. Aqui é que fica realmente interessante. Para lidar com esse clima hostil, ela recorreu a outra estratégia, a Lei 46. Não pareça perfeito demais. Uma jogada de mestre. A saída foi começar a compartilhar, nas conversas do dia a dia, os pequenos erros que ela mesma cometia. Ela falava de dúvidas, de projetos passados que quase deram errado, humanizando sua figura. Mas, novamente, fica a pulga atrás da orelha. Expor falhas para uma equipe que já está ressentida não é dar munição para o inimigo? O que é fascinante aqui é como essa decisão dialoga de maneira brilhante com a teoria de Melanie Klein, especialmente quando exploramos a dinâmica de inveja e gratidão. É um erro comum acharmos que a perfeição atrai admiração incondicional. Klein mapeou como a nossa psique reage diante de um objeto, no caso uma pessoa, que percebemos como bom demais ou perfeito. E a reação não é boa. Longe disso. Quando somos confrontados com a perfeição alheia, isso frequentemente não inspira, mas sim desperta um sentimento lancinante de inferioridade e falta em quem observa. Trazendo para o cotidiano de quem está ouvindo a gente, é como aquela figura nas redes sociais que acorda às 4 da manhã, corre uma maratona, faz pão de fermentação natural e já leu 3 livros antes do almoço. É o pacote completo da frustração para os outros. Em vez de nos sentirmos inspirados, a sensação imediata é muitas vezes de irritação, porque a luz dessa pessoa ilumina a nossa própria desorganização. Uma analogia excelente. A perfeição do outro nos lembra cruelmente das nossas próprias rachaduras. E a reação defensiva mais primitiva do ser humano para aplacar essa dor da inferioridade é a agressividade. Faz todo sentido. Na visão kleiniana, a inveja tem um caráter essencialmente destrutivo. Se não conseguimos integrar esse objeto perfeito, se a distância entre nós e ele parece intransponível, o instinto é tentar atacar, diminuir ou sujar aquilo que é perfeito para aliviar a própria angústia. Beatriz, ao chegar com aquela aura de executiva imbatível, assumiu o papel desse objeto idealizado. Ela era o alvo perfeito para a inveja destrutiva da equipe. A idealização estava criando um muro de concreto armado entre ela e os subordinados. Eles olhavam para ela e pensavam algo como: essa pessoa nunca vai entender a nossa realidade suada do dia a dia. E esse muro bloqueava qualquer chance de colaboração real. A sacada de Beatriz foi destruir o próprio pedestal antes que a equipe sentisse a necessidade de implodi-lo à força. Ao demonstrar ativamente suas falhas cotidianas, ela retirou o peso esmagador da idealização. Ela desceu para o nível de todo mundo. Clara. Ela disse: eu também tropeço, eu também tenho dúvidas. Eu não sou uma ameaça à autoestima de ninguém aqui. E isso desarmou o gatilho da inveja destrutiva, abrindo caminho para que a agressividade fosse substituída por algo muito mais produtivo, que é a identificação e a empatia mútua. Mostrar a própria humanidade como um escudo tático, brilhante e contraintuitivo. Mas, avançando na história, a gente sabe que empatia e vulnerabilidade não curam todos os males corporativos. Toda equipe tem aquele núcleo duro de resistência. Ah, sempre tem. E o caso da Beatriz ilustra isso perfeitamente com um personagem clássico, o terror do cafezinho. O famoso fofoqueiro. Ele mesmo. Aquele funcionário que tem como missão não oficial sabotar novas ideias, criar intrigas nos corredores e sugar a energia das reuniões com comentários passivo-agressivos. Beatriz percebeu que essa figura não era apenas um resmungão aleatório. Ele atuava como um líder negativo, alimentando ativamente a ansiedade coletiva. E o que ela fez? A resposta dela foi aplicar a Lei 42. Ataque o pastor e as ovelhas se dispersam.
Ela chamou esse funcionário específico para uma conversa a portas fechadas, sendo direta e decisiva, neutralizando a influência dele. O que me faz pensar, por que ela não convocou uma reunião com todos para lavar a roupa suja e estabelecer limites coletivos? Não seria mais transparente? Se conectarmos isso ao cenário maior da psicologia de grupos, chamar todo mundo para uma reunião de lavar roupa suja seria um erro tático fatal. O que a Beatriz leu nas entrelinhas foi um fenômeno chamado de identificação projetiva atuando em nível de massa. Identificação projetiva. Sim, é reconfortante, mas ilusório, pensar que o funcionário fofoqueiro age sozinho por pura maldade. Na grande maioria das dinâmicas de equipe disfuncionais, o grupo, de forma completamente inconsciente, elege um porta-voz. Esse indivíduo passa a encarnar e expressar a sombra coletiva, os medos que os outros não ousam falar, as resistências à mudança e as raivas reprimidas. Então, no fundo, esse cara sabotador estava fazendo o trabalho sujo que o resto do time queria fazer, mas não tinha coragem ou capital político para bancar? Perfeito. A teoria do psicanalista britânico Wilfred Bion corrobora exatamente com essa visão. Bion estudou a fundo como as pessoas perdem a individualidade racional quando inseridas num contexto de grupo tenso. Ele descreveu que os grupos passam a operar sob supostos básicos, que são estados emocionais primitivos. Como instintos de sobrevivência. Isso. Um desses supostos é o estado de ataque e fuga. Imagine uma sala de reunião moderna onde, de repente, o grupo começa a agir com a urgência e o medo de uma manada na savana. Eles agem como se houvesse um predador a ser atacado ou do qual precisam fugir desesperadamente. E a nova gestão representa esse predador. O funcionário fofoqueiro era simplesmente o indivíduo que assumiu a função de liderar o ataque em nome do rebanho. Entendi. E se a Beatriz convocasse a equipe inteira para dar uma bronca geral, ela estaria apenas validando o delírio coletivo? Exatamente. Ela confirmaria que, de fato, ela é a ameaça, o predador de quem todos precisam se defender unidos. O grupo se solidificaria ainda mais contra ela. Mas, ao focar a intervenção cirurgicamente naquele único indivíduo ou pastor, ela quebrou a engrenagem. Ao isolar o vetor dessa energia, o grupo perde o seu canalizador principal. Sem a figura barulhenta do instigador para dar contorno e voz àquela resistência difusa, a ansiedade coletiva perde a força de coesão. A tempestade perde a força. O suposto básico de ataque e fuga se desfaz, e a energia psíquica das pessoas precisa se reorganizar de outra maneira, abrindo finalmente o terreno para o diálogo e o trabalho real. É como desconectar o amplificador de uma guitarra que está dando microfonia. O barulho ensurdecedor para na hora. Mas aí entramos num novo dilema. Terreno limpo não constrói prédio. De forma alguma. Tirar a resistência não significa criar motivação genuína. Então, o que tudo isso significa na prática de fazer a equipe avançar? Beatriz sacou rápido que bater na tecla de planilhas de faturamento e indicadores de performance não acende a chama em ninguém. Nunca acende. As pessoas não saem da cama animadas para garantir 3% a mais de margem de lucro para os acionistas no final do trimestre. Diante desse vazio de propósito, ela invoca a Lei 32. Desperte a fantasia das pessoas. Fantasia, uma palavra forte. O discurso virou outro. Ela parou de vender números e começou a pintar um ideal. Começou a desenhar a visão de uma equipe de excelência, um lugar de crescimento extraordinário, onde cada um sairia maior do que entrou. É inspirador, sem dúvida, mas usar a palavra fantasia no mundo corporativo não só como manipulação barata, como se estivesse vendendo um sonho inatingível apenas para espremer mais produtividade. A palavra fantasia carrega um estigma de falsidade, mas na psicanálise ela tem uma função estruturante vital. O que Beatriz fez toca no âmago do conceito de ideal do eu, que Freud destrinchou magistralmente. O ser humano não é movido apenas por necessidades biológicas de sobrevivência material. Nós precisamos de imagens ideais, de propósitos grandiosos para investir a nossa libido. E aqui é importante pontuar que libido não é o que as pessoas geralmente pensam. Bem, lembrado. E vale reforçar que, nesse contexto, libido não é energia sexual, mas sim a energia vital, o ímpeto de viver, de construir e de pertencer.
Sem um ideal de futuro, sem uma narrativa maior que justifique o esforço diário, nós caímos em estados de apatia, desamparo e falta de sentido crônica. É o famoso "por que eu pego 2 horas de trânsito todos os dias?". Se a resposta for só para não ser demitido, a alma seca rapidamente. E é aí que entra a psicologia das massas. O que une um grupo, o que transforma um amontoado de indivíduos em um time coeso, não é necessariamente a amizade entre eles. É o fato de que todos os membros concordam em colocar um mesmo projeto ou uma mesma liderança no lugar do seu ideal do eu. Eles compartilham o mesmo horizonte. Ao oferecer uma narrativa nobre, a fantasia de um ambiente de excelência e desenvolvimento pessoal, Beatriz não estava manipulando de forma perversa. Ela estava fornecendo um container psíquico seguro para ancorar a energia vital daquela equipe. Ela tirou o grupo daquele ressentimento paralisante e direcionou a força de trabalho para um horizonte que trazia dignidade. Isso transforma completamente a rotina estressante em algo que faz sentido. Tira o foco do microgerenciamento e coloca na construção de um legado. E para sustentar um legado desses, é preciso que a própria liderança seja inabalável em sua postura, o que nos leva ao ponto culminante dessa jornada. Beatriz não mudou apenas o ambiente. Ela teve que operar uma mudança profunda em si mesma. A transformação pessoal. A pesquisa detalha como ela abraçou a Lei 25, Recrie-se. No passado, a fama dela era de ser a típica chefe brava, sabe? Aquela controladora que apagava incêndios aos gritos e vivia à beira do colapso nervoso. Um perfil bem comum, infelizmente. Mas ao assumir esse novo desafio, ela ativamente rejeitou esse fantasma. Ela mudou o guarda-roupa, baixou o tom de voz, alterou o ritmo das respostas e forjou uma nova identidade, a da mentora serena e estratégica. Ela assumiu a autoria do próprio personagem. Isso levanta uma questão importante e extremamente profunda sobre a tão falada construção da identidade. Existe um senso comum, quase um folclore cultural, de que a nossa personalidade é uma rocha cravada no chão. A ideia de que eu sou assim desde que nasci, quem quiser que me aceite. A psicanálise vira esse conceito de cabeça para baixo. Como assim? O nosso eu não é uma essência imutável. Ele é uma colcha de retalhos, um construto feito de sucessivas identificações que acumulamos desde a infância. Mas quando alguém adota uma postura tão diferente da sua natureza aparente, como mudar o jeito de falar e de se vestir, não corre o risco de soar falso? Existe uma pressão enorme hoje em dia no mercado sobre ser autêntico, sobre trazer o seu eu verdadeiro para o trabalho. Se ela estava encenando a mentora serena, isso não é apenas atuar. A compreensão da autenticidade muda de figura quando olhamos através das lentes do psicanalista Jacques Lacan, especificamente no conceito do estágio do espelho. Lacan propõe que o nosso eu nasce de fora para dentro. A criança pequena, que experimenta o mundo como uma confusão de sensações desordenadas, olha para um espelho ou para o olhar de quem cuida dela e assume aquela imagem inteira e coesa como sendo ela mesma. A nossa identidade original já é, por definição, uma imagem externa que tomamos emprestada para dar sentido à nossa existência. Ou seja, nós nunca fomos, de fato, nós mesmos de forma isolada. A chefe brava do passado também era uma imagem, uma armadura que ela construiu em algum momento para sobreviver em outros ambientes tóxicos. Uma leitura irretocável. E a grande virada de chave da vida adulta, a verdadeira maturidade psicológica no ambiente de trabalho, é perceber que não estamos acorrentados aos espelhos do passado. Nós continuamos nos deparando com olhares que refletem imagens nossas, mas agora temos a capacidade cognitiva de escolher ativamente quais novos ideais queremos vestir. Ela fez uma escolha consciente. Beatriz percebeu que a imagem espelhada de chefe brava era uma ferramenta obsoleta. Reautorar a própria imagem não é falsidade, é o ápice da responsabilidade profissional. Ela escolheu a imagem da mentora serena porque era isso que a equipe e a empresa precisavam dela naquele momento histórico. Ela dominou a própria reinvenção.
quase como se libertar de um roteiro que escreveram pra gente e sentar na cadeira de roteirista da própria carreira. Fazendo uma síntese dessa nossa análise monumental de hoje, a história documentada pela pesquisa de Everton Andrade nos entrega muito mais que um final feliz corporativo. Beatriz recuperou uma equipe à beira do abismo e transformou-se em uma referência inquestionável. Sem dúvida. E ela provou na prática um ponto crucial. O sucesso profissional, sobretudo quando envolve gestão de pessoas, é absolutamente indissociável da compreensão dos processos inconscientes, dos medos e dos desejos profundos que nos movem. É o casamento perfeito de duas esferas frequentemente separadas. A estratégia de negócios, com suas metas e frieza calculista, pode até organizar a engrenagem, mas é incapaz de mover o coração e a vontade humana. Por outro lado, a empatia e a escuta terapêutica sozinhas, sem uma direção tática afiada, correm o risco de transformar quem lidera num mero ombro amigo que não gera nenhum resultado tangível. É preciso as duas coisas. O poder transformador da liderança reside justamente nessa intersecção fina. Ter a racionalidade de saber exatamente quais peças mover no tabuleiro, somada à profundidade clínica de entender que essas peças são mentes humanas complexas, movidas a medos, invejas e ideais. É uma combinação avassaladora. E, para fechar o nosso mergulho de hoje, queremos deixar uma semente de pensamento provocativo para nós e para quem nos acompanha continuar elaborando após o término desta reprodução. Nós discutimos detalhadamente como o grupo se une ao colocar a figura da liderança no lugar de um ideal do eu inabalável, sustentando a fantasia coletiva de excelência e sucesso. O pilar da equipe. Mas fica a reflexão que o mundo real nos impõe. O que acontece com a estrutura psíquica dessa equipe quando esse líder idealizado, de forma inevitável e humana, comete uma falha pública catastrófica e não roteirizada? A fantasia se estilhaça e o grupo desmorona junto com seu mito caindo em desamparo absoluto. Ou é exatamente no instante dessa decepção crua com a perfeição que o grupo encontra a verdadeira e talvez única oportunidade de amadurecer e crescer além da dependência eterna de um salvador. Uma reflexão fortíssima para levar adiante. É o tipo de questionamento que desafia tudo que aceitamos como verdade sobre autonomia e poder. Agradecemos imensamente a companhia de quem nos escuta nesta exploração detalhada. Continuem questionando os espelhos ao redor, continuem aprendendo e até o nosso próximo mergulho aprofundado.